Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre fungos e as doenças associadas a esses micro-organismos. Espero que vocês gostem, deixem os seus comentários, ativem as notificações e qualquer dúvida estou à disposição. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela para iniciarmos a aula. Bom, então, micologia refere-se ao estudo dos fungos, tá? É a ciência, então, que vai estudar os fungos. Os fungos são eucariontes, ou seja, têm a célula complexa, material genético organizado e muitas organelas. São imóveis, tem a parede celular, que é uma estrutura além da membrana plasmática, que serve para dar forma à célula fúngica. Não fazem fotossíntese. Existem cerca de 80 mil espécies descritas, 400 espécies são de importância médica e 50 podem ser causadoras de infecções fúngicas em seres humanos. Então, aqui é uma célula fúngica para mostrar para vocês que ela é eucarionte e que tem, então, a parede celular aqui externa à membrana plasmática, conferindo, então, a forma a essa célula fúngica. Os fungos, eles podem causar doenças aos seres humanos, como as micoses, mas também existem fungos que são benéficos à nossa vida, né? Como a produção de alimentos e bebidas alcoólicas e produção de medicamentos. Como eu disse, eles não produzem, né, o próprio alimento, não fazem fotossíntese, por isso são heterótrofos. Existem fungos que são unicelulares e outros que são pluricelulares. Os fungos são ubíquos, estão presentes em todos os locais, como o corpo do ser humano, solo, vegetais. Podem se reproduzir tanto de forma assexuada quanto sexuada, e eles não são do reino Plantae. Eles, desde 1969, eles estão em um reino à parte, que é o reino Fungi. O conjunto de células fúngicas vai formar uma estrutura chamada de hifas. Então, quando existem várias células fúngicas unidas, formam, então, as hifas. Quando essas hifas têm septos entre uma célula e outra, têm divisões, essa hifa é chamada de septada. Quando essas hifas não têm septos, não têm divisões, ela é chamada de hifa cenocítica. O conjunto de hifas é chamado de micélio. Existe o micélio reprodutor, que é aquele que tem as células reprodutivas, né? Tem as formas reprodutivas, como os esporos. E o micélio vegetativo, que é aquele associado com a absorção de nutrientes para manter esse fungo nutrido. Os fungos, eles podem estar na forma de leveduras, em que eles vão ter a forma, né, a célula esférica, se reproduzem por brotamento, e essas colônias de leveduras, elas são moles, opacas e têm a cor de creme. Os fungos também podem estar na forma de mofo ou bolor, em que as colônias são multicelulares, eles produzem esporos, as colônias são algodonosas ou aveludadas. Existe também um fungo chamado de dimórfico, que ora ele cresce como levedura, ora ele cresce como bolor, e isso vai depender das condições ambientais e de temperatura. Então, por exemplo, o Blastomyces dermatidis, ele está como bolor in vitro e como levedura nos tecidos. A reprodução assexuada ou sexuada pode ser pelos esporos, que são estruturas de fácil dispersão e resistentes às condições adversas. E aí, quando esse fungo encontra uma condição favorável, ele vai germinar e originar um novo indivíduo. Como eu disse anteriormente, os fungos, eles podem participar do processo de produção de alimentos, que é o que nós conhecemos como fermentação. Então, a fermentação é um processo químico que vai acontecer na ausência de oxigênio. As bactérias e fungos vão realizar a transformação da matéria orgânica em outros produtos e energia. Existe a produção de energia para desempenhar as funções biológicas e é uma via de produção energética que utiliza como matéria orgânica a glicose. O fungo que faz parte desse processo é o Saccharomyces cerevisiae e as bactérias são os lactobacilos.
Então, o fungo, né, Saccharomyces cerevisiae, ele faz um processo chamado de fermentação alcoólica, em que ele utiliza, né, a glicose colocada ali, o açúcar presente naquela massa, por exemplo, na produção de pão. O fungo presente no fermento biológico vai utilizar aquele açúcar, a glicose do açúcar, para produzir etanol e gás carbônico. O etanol ele vai ser eliminado, ele vai ser evaporado, e o gás carbônico é o gás responsável por inflar, por aumentar, né, o volume daquela massa ali, por formar as bolhas dentro daquele pão. Então, é dessa forma que ocorre, então, a produção do pão e a atuação do fungo Saccharomyces cerevisiae presente, então, no fermento biológico. A fermentação láctea ela é realizada por bactérias chamadas de lactobacilos, que elas são utilizadas, né, na produção de coalhadas, de iogurtes e queijos. Então, as bactérias, né, quando colocadas no leite para formar a coalhada, elas usam o açúcar do leite, que é a lactose, para produzir o ácido lático, que é o que vai dar o sabor azedo da coalhada. Os fungos, eles podem ser classificados em 5 filos. O primeiro é o filo Ascomycota, em que os fungos, né, são unicelulares, são filamentosos, têm hifas septadas, alimentam-se de glicose, realizam a fermentação. Esse filo abrange mais de 60% dos fungos conhecidos. Nesse grupo tem aqueles fungos que se reproduzem de forma assexuada ou de forma sexuada. Tem aqui as leveduras, né, a cândida e os bolores. No filo Basidiomycota tem aqui, por exemplo, o cogumelo, né? Dentro desse grupo tem os fungos que são filamentosos, tem hifas septadas e a reprodução ela é assexuada e sexuada. O filo Zygomycota, ele é representado pelo mofo preto do pão, que é o Rhizopus nigricans. Dentro desse filo, então, os fungos têm hifas cenocíticas e podem se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada. No filo Deuteromycetes tem o fungo Penicillium, que foi o responsável, né, por originar aí a penicilina, que é um antimicrobiano muito importante na nossa vida. Dentro do filo Deuteromycete, então, as hifas são septadas, a reprodução é assexuada. Tem o filo Omicota, que é representado, então, por fungos que são unicelulares, hifas cenocíticas. Dentro desse filo tem em torno de 700 espécies. Esses fungos desse filo se reproduzem tanto de forma assexuada ou sexuada. Podem viver no ambiente ou parasitar outros seres vivos. Os fungos, eles podem estar associados a outros seres vivos, como é o caso das micorrizas, em que os fungos estão associados com as raízes de plantas. Essa associação, essa relação ecológica recebe o nome de mutualismo, em que ambos os indivíduos vão se beneficiar e que é uma relação obrigatória, ou seja, os dois indivíduos precisam estar juntos para sobreviverem. Então, os fungos vão ajudar as plantas a absorverem os nutrientes do solo para fazerem a fotossíntese e, em troca, as plantas vão oferecer aos fungos açúcar proveniente dessa fotossíntese. Os líquens também são associações mutualísticas, mas são entre fungos e algas. Ambos se beneficiam, é uma relação obrigatória. Os fungos protegem as algas e as algas oferecem aos fungos açúcar proveniente da fotossíntese. Em relação às doenças causadas pelos fungos, existem 3 tipos, que são as micoses, as alergias e as toxicidades. O homem, os animais e a natureza são locais de reservatório dos fungos. Então, vamos começar pelas micoses. Existem 4 tipos de micoses: as micoses superficiais, as micoses cutâneas, as subcutâneas e as sistêmicas ou profundas. Então, existem alguns fatores que podem interferir na frequência dessas micoses. Então, por exemplo, a idade.
Então, se aquele indivíduo é um indivíduo idoso, que tem a imunidade já debilitada, isso pode facilitar o aparecimento da micose. E a atividade profissional que esse indivíduo exerce, por exemplo, se ele tem associação, se ele tem muito contato com fezes de pássaros, né? E de pombos, por exemplo, que podem conter fungos. Então, as micoses superficiais, né, elas também são conhecidas como dermatomicoses saprofitárias. Elas podem ser originadas por micro-organismos do próprio corpo ou adquiridas do meio ambiente, e elas estão nas camadas mais superficiais da pele ou dos pelos. Dentro dessas micoses superficiais, tem, por exemplo, a pitiríase versicolor, a tinha negra, pedra negra e pedra branca e as micoses nodulares dos pelos. Então, a pitiríase versicolor, ela é uma infecção fúngica e que pode acontecer mudanças na pigmentação da pele. Ela é conhecida como tinea versicolor, dermatomicose furfurácea e tinea flava. Então, tem alguns fatores que podem contribuir para essa doença, que são fatores exógenos, que são aqueles externos ao corpo do indivíduo, como calor e umidade, oclusão da pele por roupas ou cosméticos. E os fatores endógenos, que são aqueles internos ao corpo. Então, por exemplo, quando o indivíduo faz tratamento com imunossupressor, né, que ele diminui a imunidade do indivíduo, facilita o aparecimento dessa doença, dessa micose. O indivíduo que é desnutrido, indivíduos que têm outras doenças, então, por exemplo, o indivíduo que tem câncer e que faz tratamento para quimioterapia, esse tratamento pode, às vezes, influenciar na imunidade daquele paciente, e fatores hereditários. Então, as lesões são bem características, são lesões brancas ou avermelhadas, geralmente no tronco, no pescoço e na face. O diagnóstico pode ser feito de forma clínica por essas lesões, pela lâmpada de Wood, que vai emitir uma fluorescência, e pelo micológico direto ou raspado, que vai então fazer a raspagem daquelas lesões e observar o fungo no microscópio. O tratamento pode ser feito de forma tópico e sistêmico. A tinha negra, ela pode ser uma infecção assintomática, localizada nas palmas das mãos ou nas plantas dos pés. Então, aqui tem a lesão bem delimitada, né, bem característica desse fungo. Então, o diagnóstico pode ser o microscópio, com a visualização de hifas septadas no microscópio, o tratamento é tópico. As piedras, né, são infecções fúngicas pela presença de nódulos irregulares aderentes aos pelos. A piedra branca tem a presença de nódulos claros, pouco aderentes aos pelos, e geralmente acomete, né, os pelos escrotais e pubianos, raramente pelos da barba, do bigode, das axilas e dos cabelos. O diagnóstico é feito pela observação dos pelos parasitados, e o tratamento pode ser feito cortando os pelos e o uso tópico. Então, aqui é só para mostrar, então, uma lesão que pode ser a piedra branca, né? E a piedra negra, ela é endêmica da Amazônia, conhecida também como tirana. Os nódulos são de cor escura, muito duros e localizados exclusivamente nos cabelos. E o diagnóstico é feito por exame microscópico do cabelo parasitado. As micoses cutâneas podem acometer também a pele, os pelos, e agora acomete as unhas. Elas são causadas por fungos chamados de dermatófitos. Fungos, os dermatófitos, né, eles compreendem mais de 45 espécies e podem acometer os pelos, as unhas e a pele. No pelo, então, ele vai atacar, né, o fungo ataca a camada superficial, podendo avançar até o folículo piloso. Os pelos vão perder o brilho, vão tornar quebradiços e vão cair. No caso da pele, né, a presença das lesões, então, são circulares, bem delimitadas, e pode ser feito raspado ali, observar fazer o micológico direto dessa lesão ali. Na unha, né, essa unha pode se tornar branco, amarelada, porosa e quebradiça. No caso das micoses cutâneas, a transmissão pode ser pelo contato direto com essa pele, com essa unha contaminada,
pelas escamas epidérmicas contendo os fungos, pelos pelos infectados, pelo contato com ambientes contaminados, pelos objetos de uso pessoal contaminado. Então, se aquela pessoa compartilha, né, sapatos, instrumentos de manicure e pedicure que podem estar contaminados, então pode haver a contaminação ali. O diagnóstico é feito pelo exame microscópico direto e o tratamento é tópico ou sistêmico. Agora falaremos da micose mucocutânea, né, que ela é causada pela Candida albicans, que é cosmopolita, então está presente em todo o mundo, pode acometer todas as idades, acomete principalmente a mucosa, e as lesões são bem clássicas, né, são úmidas, esbranquiçadas ou avermelhadas. Então, o fungo Candida albicans pode ser isolado da boca, do tubo digestivo, do intestino, da orofaringe, da vagina e da pele. Essa cândida, ela pode fazer parte da microbiota normal ou participar das patologias, e o diagnóstico é o exame direto. Então, aqui é uma imagem da língua, né, com essa lesão esbranquiçada, bem típica da candidíase. As micoses subcutâneas, como o próprio nome já diz, elas vão acometer o tecido subcutâneo. A transmissão pode ser por traumatismo com materiais contaminados, pela picada de insetos que causam, então, a abertura daquela pele, facilitando a entrada do fungo, e pela mordida de animais que, caso tenham os fungos na sua boca. Então, o exemplo clássico da micose subcutânea é a esporotricose, que esse fungo pode estar presente na boca de cavalos, né, que podem morder o indivíduo e transmitir, então, esse fungo para o ser humano. E é uma doença cosmopolita, então, está presente em todo o mundo. O tratamento, então, vai ser sistêmico e, além do tecido subcutâneo, pode afetar também os gânglios linfáticos. As micoses sistêmicas, né, elas são originadas principalmente pela inalação de propágulos fúngicos levados pelo vento. Os fungos também podem ser encontrados no solo e dejetos de animais e têm a distribuição geográfica limitada. Tem a paracoccidoimicose, que foi descoberta por Adolf Lutz em 1908, também conhecida como blastomicose sul-americana ou micose de Lutz Splendore Almeida, acomete o Brasil e vai infectar principalmente o pulmão, seguido pela mucosa da boca. Acomete principalmente indivíduos do sexo masculino que estão associados com manuseio, né, de animais que podem ter esses fungos nas fezes. O diagnóstico laboratorial pode ser feito pelo microscópio direto da secreção e o tratamento é sistêmico. Bom, então, além das micoses, os fungos podem causar alergia. Cerca de 300 espécies de fungos estão descritas como causadores de alergias. As manifestações clínicas são muito parecidas com qualquer alergia, que são, então, asma, rinite, conjuntivite. Esses fungos podem estar no ambiente e as vias de disseminação são pelo ar, pela água, por animais e pelo próprio homem. O diagnóstico pode ser clínico pelos sintomas relatados, por testes cutâneos, por provas sorológicas e pesquisa do fungo no ambiente frequentado pelo paciente. As toxicidades associadas aos fungos, né? Então, por exemplo, os bolores, que são fungos microscópicos, eles podem liberar toxinas que são chamadas de micotoxinas. Quando o indivíduo, então, ingere essa toxina e tem uma intoxicação, isso recebe o nome de micotoxicose. E quando o indivíduo ingere um fungo macroscópico que causa nele um envenenamento ou uma intoxicação, isso é chamado de micetismo. Então, a toxicidade dos fungos, ela tem 4 tipos, ela pode ser aguda, ela pode ser crônica, ela pode gerar mutação e ela pode gerar má formação no indivíduo. Bom, pessoal, então, esse era o nosso tema da aula de hoje, sobre fungos e as doenças associadas a eles. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos e até mais!